como montar uma carteira de ações com 10 mil reais. Nessa aula, você vai entender como definir uma estratégia que faça sentido, uma estratégia completa, diversificada, escolhendo boas ações, em bons preços, diversificando entre os setores e, principalmente, quais ações eu escolheria para montar uma carteira de ações do absoluto zero com 10 mil reais. Vou mostrar isso detalhadamente para vocês. Agora, a gente vai, de fato, para a carteira. Léo, quais ações você compraria? A primeira ação é o Bradesco. O Bradesco, já falei dele em outra aula para vocês. O Bradesco, código BBDC4, ele está com preço atual de R$ 13,43 e um PVP de 0,9. Quer ver? Vamos fazer o seguinte para ficar mais didático isso aqui. Bradesco, código BBDC4. Preço eu vi hoje ao longo do dia, tá? O preço vai variar um pouco de dia para dia, mas no geral, no momento que nós estamos, ele está num preço super atrativo. O preço dele, da ação, está em 13,43, ou seja, para quem acha que precisa de muito dinheiro para começar a investir, você já percebe que não é bem assim, tá? Que com pouco dinheiro você pode se tornar sócio de grandes empresas. O preço está 13,43, o PVP, que é preço sobre valor patrimonial, está em 0,9 e esse é o principal motivo de eu colocar Bradesco na carteira. Os bancos no Brasil, eles são muito fortes. Bancos privados, então, nem se fala, né? E aí, olhando para o banco privado, o Bradesco caiu muito nos últimos anos, não é à toa que ele está com PVP abaixo de 1, e é um banco que no último ano deu 21 bilhões de lucro líquido. Então, existe uma expectativa de melhoria para a carteira de clientes. O Bradesco sofreu com algumas questões específicas, inclusive com o caso da Americanas. Quem quiser ver mais no detalhe, no meu canal tem um vídeo completo falando sobre Bradesco. Inclusive, eu comecei uma posição lá justamente por causa desse preço atual. Então, Bradesco eu tenho na carteira, tá? E ele é a primeira das ações, que eu vou colocar na carteira. A segunda também é no setor financeiro, tá? Eu escolhi duas do setor financeiro e é uma holding, é a Itaúsa. A Itaúsa tem o código ITSA4, ela está com preço atual de 8,54. Itaúsa já chegou a valer quase R$14. E está com PVP atual de 1,08. A Itaúsa é uma holding e todas essas empresas que estão aqui embaixo fazem parte da Itaúsa, ou no mínimo uma parte. A Itaúsa tem uma participação nessas empresas. Igual aqui, o Itaú, a Itaúsa tem 37%, 37,5% do Itaú, de participação no Itaú. E o resultado do Itaú, por ser uma empresa muito maior que todas essas outras que estão aqui, estou meio perdido aqui, ó, de todas essas outras, por ser muito maior, o resultado do Itaú representa mais de 80% do resultado da Itaúsa. Significa o quê? Que quando a gente olha para a Itaúsa, é uma holding que tem Itaú, XP Inc., Alpargatas, Dexco, CCR, enfim, Copa Energia, e tem algumas outras menorzinhas ainda, só que ela está escorada pelo resultado do Itaú, que é o maior banco da América Latina, que tem resultados bilionários, que está voltando a pagar um dividendo regular, e tanto que o dividend yield da Itaúsa já subiu para 7%, 7,5%. E os diretores já disseram que a expectativa agora é parar de investir em comprar outras empresas e colher os resultados de todos esses investimentos aqui, ver de fato o que vai dar certo. Com isso, o acionista de Itaúsa tende a ser beneficiado com os dividendos, tá? Os dividendos tendem a aumentar. E só lembrando, tá? Vamos fazer um ponto aqui, e isso eu aprendi assistindo uma entrevista do Luiz Barsi, que é o rei dos dividendos, né? Inclusive assisti
a palestra lá no evento da filha dele, a Luiz Barsi, foi bem legal também. E ele, como ele faz um comparativo, se você está pensando em investir no Itaú, o Itaú ele não vai dobrar de tamanho. Ele é um banco gigantesco e dificilmente você vai ter uma ação que vai te dar 100% de retorno. É uma ótima ação, mas não tem muito para onde crescer. A Itaúsa não. A Itaúsa tem para onde crescer. E além dela poder se beneficiar de todas essas empresas aqui, ela está escorada por 80% do resultado vindo do Itaú. Então, de certo modo, você está investindo pesado no Itaú, mas não está exposto só a ele. E isso faz muito sentido. Então, se você está na dúvida entre Itaúsa e Itaú, Itaúsa pode fazer muito mais sentido para a rentabilidade e valorização da sua carteira. Essa foi o item 2, tá? A terceira ação aqui da carteira nossa, no setor, e a primeira do setor de energia, é a Alupar. Essa é uma ação que eu estou montando a minha posição agora. Eu estou começando a posição nela, não tinha em carteira, tá? E venho falando dela há algumas aulas já. O código da Alupar é ALUP11. O preço atual está de R$ 26,41. Deixa eu só tirar aqui. E o PVP está de 0,78. O que eu vou falar em partes da Alupar serve para a próxima também. A Alupar, no setor de energia, ela é uma empresa da transmissão de energia, com foco em transmissão. E o que acontece, que está acontecendo com ela agora, é que ela passou por um período de altos investimentos em lotes de transmissão. Teve uma aula que eu falei do setor de energia, e aí eu entrei mais no detalhe, expliquei ela detalhado. Se eu não me engano, foi a aula 53. Então, se você depois quiser ir lá para ver isso detalhadamente, você pode acompanhar, tá? E ela tende a começar a pagar bons dividendos agora, tá? Agora que eu digo desse ano para frente. Escaladora, entenda uma coisa. Uma boa pagadora de dividendo, ela não nasce pagando enormes dividendos. A Taesa não foi sempre a Taesa dos dividendos como é agora. Ela construiu, cresceu, ganhou dinheiro e se tornou uma boa pagadora. E, inclusive, tem momentos que vão ter maiores investimentos para voltar a crescer, que esses dividendos tendem a diminuir. Isso são ciclos dentro de uma empresa. E a Alupar, a expectativa que o mercado tem agora é que, passou o período de grandes investimentos no setor de transmissão, que dá ótimas receitas, ótimo faturamento e lucro, porque tem boas margens, ela vai começar a receber esse resultado agora, colher o resultado, e o investimento reduziu, porque ela cessou esse período de investimento. Com isso, ela tende a pagar bons dividendos, porque a transmissão, como eu já expliquei em outras aulas, a empresa que transporta energia, ela não ganha pela energia transportada. Para ela, não faz diferença se tiver uma crise hídrica. Isso em linhas gerais, tá? É claro que a gente não quer isso para o Brasil e, de algum modo, isso afeta toda a economia. Mas, nas linhas gerais, não importa se não tiver energia sendo transportada e se não tiver cliente comprando na ponta. Se ela entregar a disponibilidade da linha, falar, olha, o que eu tinha que entregar está aqui, está pronto, ela vai receber. Então, é uma receita ultra previsível. Entendendo que é uma receita previsível, ela vai receber pelos próximos anos, que são contratos de 20, 25, 30 anos. Quando se olha assim, olhar e falar, cara, aqui tem dinheiro. E a quarta empresa, escaladores, é a Taesa. Né? A Taesa aqui, eu vou dizer até que sabe aquela jogada segura? Eu vou falar que é assim, a Taesa nesse caso aqui é uma jogada segura. A Taesa, que tem o código TAE11, ela está com o preço atual de R$ 35,05 e um PVP de todos aqui. O PVP da Taesa é um dos maiores, está em 1,84, tá? Então, se eu fosse pensar em alguma de todas que eu vou sugerir aqui, que está com o preço menos atrativo, seria a Taesa. Só que a Taesa é uma máquina de pagar dividendos. E sim, ela já mandou para o mercado
que vai passar por um novo período de investimentos em novos trechos de transmissão. Né? Ela participou de alguns leilões, vai começar algumas obras novas e provavelmente para os próximos meses o dividendo dela vai reduzir. E aí, né, o preço deve começar a variar um pouco, ela já chegou a 40, está em R$ 35. Só que o que vai acontecer? Primeiro, não significa que ela vai zerar os dividendos, significa que ela vai reduzir e hoje o dividendo dela está na casa de 17%. É muita coisa. E segundo, ela está investindo para ela crescer mais e ganhar mais dinheiro. Então, no caso como um todo, não tem assim, não vale a pena investir em Taesa. Estou dando esse exemplo para ficar muito claro para vocês, tá? Obviamente, se eu fosse escolher entre Alupar e Taesa, nesse momento eu investiria em Alupar, por causa das questões do momento atual. Preço e expectativa de um maior dividendo. Mas, numa carteira como um todo, a Taesa também cabe dentro do setor de energia. E lembrando que eu estou idealizando aqui uma carteira, construindo uma carteira que é começando do zero. Então, a expectativa, escaladores, eu sei que muita gente tira muito insight daqui para investir, é que você monte uma carteira também que não te dê dor de cabeça, que você se acostume com os investimentos. O objetivo do investimento não é para você investir um mês e parar. Daqui 6 meses você volta ou toma um susto e larga a mão. É você começar e não parar mais. E como que você faz isso? Buscando empresas que não vão te dar dor de cabeça. E aí, a nossa quarta empresa é a Taesa. Agora, escaladores, a quinta empresa, a quinta ação, eu vou mostrar alguns detalhes maiores para vocês, tá? Até para vocês entenderem com mais nível de detalhe ao avaliar uma ação, a você pegar alguns insights específicos. É importante isso, tá? Não vou detalhar tanto, porque senão essa aula ia até amanhã, mas essa próxima agora eu vou explicar um pouco mais, até porque eu não falo dela sempre aqui, tá? A minha escolha, melhor dizendo, é Klabin, código KLBN11. Tem 4, tem 3, no caso aqui eu escolhi a Unit, tá? Klabin 11. O preço atual da Klabin, deixei anotado aqui, 18,84. O preço que eu vi hoje. Aí, tô falando, tem muita ação boa com preço barato, tá? Tem gente que pensa que tem um mínimo para começar, consegue com pouca coisa. E o PVP está de 1,83. Escaladores, no caso da Klabin, eu falei que eu vou detalhar algumas coisas aqui para vocês. Primeira coisa que eu quero falar sobre Klabin. Ela é uma empresa de papel e celulose, só que ela é uma empresa vertical. O que significa? Ela consegue atuar em todas as áreas da cadeia de valor desse segmento. Então, ela consegue ser uma empresa que vai vender a commodity celulose. Ela também consegue ser uma empresa que vai construir, né, produzir materiais como caixa de leite, caixa de papelão, caixa de pizza, de todos os tipos de papelão que tem para vender. E aí ela consegue ter essa flexibilidade, porque o que acontece? Se o mercado aqui está aquecido, se a economia está acelerada e as pessoas estão comprando, o mercado, né, vem aumentando demanda, ela usa a sua produção mais focada no mercado interno, vendendo principalmente, né, esses itens associados a papel. E quando o Brasil dá uma desacelerada ou a commodity de celulose aumenta, né, para o exterior, ela reduz essa produção voltada para o mercado nacional e potencializa a venda para o exterior. Então, ela consegue ir trabalhando dessa maneira. E aí, quais os detalhes que eu queria falar sobre Klabin aqui para vocês? E eu vou pesquisar aqui, Klabin, para a gente entrar em alguns detalhes. Olha, na hora que fechou o mercado hoje, ela fechou em 18,89. Ela está com dividend yield atual de 7,83. Mas olha aqui onde eu queria chegar. Ela está com um PVP de 1,83.
Só que se a gente olhar para a média da Klabin, a média era de 3,34. Então, dos últimos 10 anos, esse é o menor PVP que ela tem. Está reduzindo, tá? O preço está se mantendo e o valor patrimonial da Klabin está aumentando. E eu vou mostrar isso em alguns... A gente consegue ver isso no balanço, tá? Eu separei algumas informações disso para mostrar, para clarear para vocês. E tem um outro detalhe. Olhando a dívida líquida da Klabin, nesse item aqui, está em 2,62. Já está abaixo de 3, que é o que a gente mais busca numa empresa, né, no nível de endividamento. Cada setor funciona de um jeito, mas é o que a gente busca, o que a gente tende a buscar. Mas quando a gente olha aqui para o gráfico, desde 2015, ela aumentou bastante. Ela tinha um nível de endividamento bem elevado e começou a controlar. Depois de 2020, por causa da pandemia, de toda essa questão, voltou a dar uma subida, mas agora reduziu bem. E, Léo, quando entra na lupa mesmo para ver os motivos disso, quais são? Nos últimos anos, de 2017 para 2015, 2016, a Klabin foi aumentar de modo bem relevante as suas áreas de produção. E ela fez dois polos industriais, chamado Puma 1 e Puma 2, e o Puma 2 está começando a entrar em operação agora. São polos gigantescos. E a indústria de papel e celulose, isso serve para a Klabin, serve para a Suzano, as empresas são grandes. A parte de imóvel, imobilizada, é grande, então o investimento é alto. E aí ela teve que se alavancar para construir, mas o que a gente tende a ver a partir de agora? Que a receita dela vai aumentar muito. Por quê? Porque o ambiente de produção dela aumentou. Então, tinha-se um receio se isso poderia dar certo ou não, mas depois que está pronto, o nível de incerteza diminui. E aí a dívida dela já está controlada, como a gente pode ver aqui. A margem líquida dela é alta, então está com 23%, é uma ótima margem, e quem acompanha mais tempo sabe que eu falo muito desse indicador, eu gosto muito dele, porque é onde você vê espaço para a empresa continuar crescendo e buscando novas alternativas e até comprar concorrente. E do que eu falei, se a gente olhar aqui, deixa eu agrupar por ano. Esse aqui são os dividendos da Klabin. Então, se eu aumentar um pouquinho, tiveram os outros anos, e aí ela passou por esse período de maior investimento, onde ela reduziu os dividendos. 2020 foi pequeno, porque foi um momento muito difícil para muitas empresas, principalmente as empresas que precisavam das pessoas no físico, né, no presencial. E agora a expectativa é que venha aumentando. E vem aumentando porque, olha isso aqui. Cadê a receita? Aqui. O gráfico mostrando a receita, faturamento da empresa. Olha os últimos 10 anos. Isso aqui é uma escadinha. Imagina só, ano após ano, ela está produzindo mais e vendendo mais, produzindo mais e vendendo mais. Isso significa que todo o investimento que ela estava fazendo estava sendo bem feito, que essas construções, que às vezes demoram 2, 3 anos para ficarem prontas, as indústrias, né, os polos industriais, agora vão começar a trazer resultado e já estão trazendo. E com uma margem boa assim, mantendo a eficiência, boa parte aqui da receita vai ser lucro. E aí ela também tende a aumentar esse dividendo. Balanço patrimonial, isso aqui que eu queria trazer. Aqui no balanço, nós temos o comparativo de 2022, lembrando que o da esquerda é o 2022 e vai reduzindo ano a ano. E nós temos aqui uma das linhas, ativo, deixa eu ver se é esse, aqui, ativo não circulante. O que significa escalador ou escalador, um ativo não circulante? Aula de contabilidade aqui para vocês, só que uma aula de contabilidade onde vocês entendam. Qualquer dia eu vou trazer outra aula de balanço aqui para relembrar esses detalhes. Todas as informações de indicadores prontos que a gente pega no site, que eu passo para vocês, isso é extraído das planilhas de resultados financeiros, das planilhas financeiras das empresas, onde elas divulgam a cada 3 meses, né, o resultado trimestral. E aí tem várias linhas para a gente entender se a empresa está melhorando ou está piorando. No caso da Klabin, de uma empresa de papel e celulose,
ela tem muito ativo imobilizado, né? Que é o quê? É quando a empresa precisa ter uma sede fixa de grandes produções e grandes máquinas e tudo mais. Aí na contabilidade chama de ativo não circulante. E nesse caso aqui, ou ativo, aqui tem a parte dentro do ativo não circulante, imobilizado, intangível, né? Você tem várias abas. E quando a gente olha para o ativo não circulante como um todo, e todas essas outras aqui, essas outras linhas estão dentro do ativo não circulante, o que a gente vê da Klabin? Que de 2019, 2020 para 2022, ela praticamente dobrou, olha aqui, 35 milhões, aí no caso aqui são bilhões, tá, em ativo não circulante, e do lado de cá, 18. Então, ou no caso aqui, não, eu falei errado, não são 35 bilhões, não, são 35 milhões. A não ser que eu esteja enganado, tá? Não me recordo. Mas aqui estão 18. Então, está quase o dobro de ativo imobilizado, ativo não circulante, em 4 anos. Então, ela investiu muito pesado no seu crescimento. No caso da Klabin, é assim. No caso das transmissoras, é investir no lote, né, de transmissão para também crescer. E fazendo dessa maneira, aqui embaixo tem o imobilizado. Imobilizado são os imóveis mesmo e todo o maquinário, tá? Carro e todas as questões. Passou de 12 para 25, mais do que dobrou. Então, ela tem maior potencial de produzir mais, vender mais e lucrar mais. E são esses os motivos que fizeram, durante um bom tempo aqui, a Klabin está pagando menos dividendo, está com uma dívida maior, por causa que ela estava pagando a construção dos seus lugares, só que o que a gente consegue ver agora é que o resultado está vindo. E com uma margem deste tamanho, ou melhor, com uma receita deste tamanho e uma margem aqui, olha, nesse nível, o que eu entendo é que os próximos resultados da Klabin tendem a alegrar muito os seus acionistas. E por esses detalhes que eu dei uma passada no geral aqui, tá? A Klabin é a próxima indicação, melhor, a próxima opção que eu colocaria na minha carteira. A última é simplesmente a Cosan, CSAN3. O preço atual dela é de 15,50 e ela está com um PVP. E essa aqui, na hora que eu mostrar uma imagem para vocês, vai ficar muito claro o motivo. De 0,6. O que acontece com a Cosan? No caso da Cosan, ela tem a Raizen embaixo dela, tá aqui, olha. A Compass, que tem a Comgás e mais uma de gás, que eu não me recordo qual. A Moove e a Rumo. E no passado, a Cosan até foi bastante criticada por diversificar tanto. Porque igual a Raizen é de biocombustível, de energia, renováveis. E a Rumo é uma empresa de logística. É outro segmento. Só que em todos esses investimentos, até hoje, ela fez bons investimentos. E aí o que acontece? Tá? É uma conta, é uma matemática direta mesmo. Quando a Raizen abriu capital na bolsa, ela abriu com um preço relativamente alto. Né? Assim, não foi uma coisa exagerada, mas foi um IPO com um valor meio um pouquinho esticado, vamos dizer assim. Só que boa parte da Raizen está dentro da Cosan. E aí, quando você pega e soma o valor de mercado da Raizen, da Compass, da Moove, tá para cá, da Moove e da Rumo, dá um valor de mercado muito maior do que o valor de mercado da Cosan. E a Cosan tem elas no portfólio. E aí não é à toa que o PVP da Cosan hoje, preço sobre valor patrimonial, está de 0,6. Só que uma hora o mercado vai começar a entender isso. E além de ser uma empresa que tem bons resultados, que tem gerado lucro, ela tem ótimas empresas no seu portfólio, empresas com oportunidade de crescimento. E nesse sentido, olhando para essa desproporção de preço também, tá? Ela é a sexta opção, até para a gente criar essa diversificação entre essas ações.
Então a Cosan é a sexta opção.